Estamos aqui em mais uma aula sobre museus com pré-existência, nesse caso com um projeto do Norman Foster em Nebraska, na ampliação do Joslyn Art Museum. Esse projeto ele tem uma característica muito interessante, muito peculiar, que é a mímese, né? É a busca por uma proximidade em relação à pré-existência, que nesse caso chega a um ponto onde muito dificilmente se percebe, né, o que é a pré-existência e o que é o novo. No entanto, né, para não incorrer numa falsificação ou numa ampliação, uma espécie de puxadinho, o que ele faz aqui é a separação do volume original em relação ao volume novo através de um grande volume em vidro, que no final das contas nada mais é do que uma grande situação, um grande ato, né? Um espaço de chegada, um espaço de circulação que define, né, o que é um museu para um lado, né, e o que é a pré-existência do outro lado. Nesse caso, pelo fato da pré-existência ter uma linguagem muito limpa, muito retilínea, de volume muito puro, o Foster ele acaba se utilizando também de uma volumetria muito simplificada, né? Um prisma absolutamente puro, esse alinhamento, né, muito imediato. E isso ocorre em termos de alinhamento horizontal, de alinhamento vertical, né, e principalmente em termos de materialidade, né, porque ele teve a oportunidade de se utilizar rigorosamente do mesmo material de acabamento, de revestimento do prédio pré-existente, né? Então essa noção de continuidade parece absolutamente tranquila nesse caso. Nessa imagem seguinte, o que a gente vê é o corte, aonde a gente vê justamente esse volume envidraçado que cria essa conexão entre as partes, certo? E esse rigor nesse alinhamento, né? Mesmo que eventualmente, né, alguns elementos se sobressaiam minimamente para permitir a entrada de luz. Luz essa que no próximo slide já aparece uma observação também em relação a ela, né? Mas o foco principal nesse caso, ao meu ver, é essa questão, né, do alinhamento e dessa materialidade. Dando uma rápida fugidinha da questão central do prédio pré-existente em relação ao novo, cabe nesse caso aqui comentar dois pequenos detalhes, tá? O primeiro deles é a gente percebe que a pré-existência possui uma planta completamente simétrica, certo? É um teatro, né? Com duas naves laterais, né? Um grande salão de entrada e uma simetria axial absolutamente rigorosa. Situação que a gente não percebe na ampliação, né? Onde a gente vê justamente o contrário. A gente vê uma assimetria absolutamente clara. E nessa assimetria o que a gente percebe é um grande retângulo que constitui o volume principal e uma pequena barra, né, que divide esse volume principal em dois espaços, criando deste modo um espaço de chegada mais estreito, mas que ainda assim comporta
exposições de pequeno porte, e o espaço principal do lado oposto, o qual pode ser subdividido de inúmeros modos, o que dá muita flexibilidade a todo o conjunto, né? E isso eu acho que eu considero um ponto fundamental, né, de ser observado, né? Essa questão de como subdividir os espaços, seja um espaço expositivo, né, seja um apartamento ou um edifício de escritórios, o que for, né, recomendo sempre fortemente trabalhar a questão da assimetria, porque ela vai te possibilitar uma flexibilidade muito maior, certo? Não adianta nada eu ter dois espaços iguais, porque se um determinado componente do teu programa não se encaixa de um lado, ele também não se encaixará do lado oposto, certo? Porque os dois são iguais, eles são simétricos. Já no momento que a gente trabalha com a assimetria, eventualmente uma coisa que ficou apertada não cabe no lado mais fino, tu passa ela para o lado mais largo e ela vai entrar. Ou está sobrando muito espaço numa determinada área do teu programa, tu troca ela de lado e provavelmente ela tenda a se adequar do outro lado, né? Ou pelo menos tu tem a possibilidade de, né? Quando a gente tem duas coisas iguais, se não encaixou, não tem solução, né? Quando a gente tem duas situações diferentes, bom, existe uma possibilidade de acerto no lado oposto, ok? E para finalizar, né, a segunda coisa, aproveitando que estamos falando, né, de um museu, claro que poderia entrar em muitos outros pontos, né, mas nesse caso eu destaco a questão da iluminação, né, essa iluminação zenital, mas indireta, né, feita através do rebatimento dessa luz, através de rebatedores, né, de elementos que tornam essa luz absolutamente difusa, né, coisa que a gente consegue perceber com certa facilidade nessa imagem, né, porque a gente vê aí que as sombras, né, elas têm uma transição muito suave, né, do claro ao escuro, do mais iluminado ao menos iluminado, né, o que é extremamente interessante, né. Claro que tudo isso vai depender muito do tipo de obra que a gente vai expor dentro desse espaço, mas dependendo da situação, né, isso pode ser uma luz de fundo, uma luz complementar, né, e depois, como a gente vê aqui nessa própria imagem, né, uma série de trilhos ali, né, 4 trilhos para cada lado, cada trilho desses, né, com uma série de pontos de iluminação, né, especiais, direcionados para um ou para outro ponto mais específico, né, porque como a gente vê aqui na imagem, né, de um lado nós temos escultura, né, que exige uma iluminação especial, que exige que o objeto se mantenha com volume, enquanto do lado oposto a gente tem a presença, né, de quadros, né, ou seja, um elemento que eventualmente possa ser bidimensional, né? Digo isso porque nem todo quadro é necessariamente um elemento bidimensional, certo? Né? Ele pode ter a sua tridimensionalidade obtida por inúmeros métodos, né? E desse modo, então, também exigiu uma iluminação especial. Bom, o que motivou a apresentação desse projeto, né, então foi o que foi comentado antes, né, e só para fechamento, só para sintetizar então a coisa, né, são os alinhamentos, é a materialidade, é a altura e principalmente essa separação através daquele átrio envidraçado, né, que permite a manutenção dessa percepção do volume original, mesmo com o objeto estando encostado nele.